Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo e entender por que a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje o papo é sobre a relação entre as civilizações extintas Atlântida e Lemúria, a transição planetária e a nossa civilização com a Dani Lobo. Ela é escritora, terapeuta holística especializada em registros acásticos, método lemuriano. Oi, Dani, obrigado por topar o convite. Oi, Luiz, obrigado você, é um prazer estar aqui, com certeza. Tenho certeza que teremos uma conversa muito bacana. Você escreveu 7 livros que mesclam espiritualidade, memórias interdimensionais e ensino holístico. Cada obra foca em uma civilização ancestral: Atlântida, Lemúria, seres cósmicos, sirianos, arcturianos, né? Ou tradições espirituais, como o Maia. O que inspirou você a escrever a série Memórias de uma Sacerdotisa do Mar? O que me levou a escrever essa série, na verdade, eu vou confessar para você que se você me perguntasse assim: você sempre quis ser escritora?", eu ia dizer: "Nunca", que eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu tenho, desde a minha infância, eu tenho essa conexão com a espiritualidade, essa sensitividade, e que ao longo da minha vida eu fui aprendendo a entender, a desenvolver, a conhecer. E quando começou o meu resgate com a Atlântida, quando eu comecei a acessar os meus registros acásticos relacionados à Atlântida, eu sempre tive o hábito na minha vida de anotar, de escrever as minhas experiências. E o meu mentor Atlante, a Atlântida começou muito intensa, começou entre 2012 para 2013, mais ou menos, essa fase da Atlântida. E aí, meu mentor Atlante, que é o Phineas, que está no primeiro livro, quem lê meus livros conhece, sabe que eu estou sempre falando do Phineas, ele começou a se comunicar comigo e dizer assim: você tem que escrever, você tem que contar a sua história. Aí eu dizia: não, não vou escrever não. Eu, Phineas, escrever, eu nunca escrevi nada. Você tem que escrever, você tem que escrever. Eu relutei, tá? Eu relutei muito para começar a escrever. Mas ele sempre tem que escrever, aquilo não saía da minha cabeça, e ele me convenceu um dia que ele falou assim para mim: é importante você escrever, porque a sua experiência vai ser útil para outras pessoas. Outros atlantes, como você, que estão despertando, vai tocar o coração deles e vai ser importante para eles. Quando ele disse isso, eu falei: ok, então vamos embora. E me joguei de corpo e alma, como todos os meus livros são assim, muito, muito verdadeiro, muito sincero. Eu falo o que eu vivi, as minhas experiências pessoais, os meus acessos pessoais e os acessos que eu fui tendo e como isso foi acontecendo. Então, assim nasceu esse primeiro livro. Quando eu terminei o primeiro livro, eu falei assim: ó, cumpri minha missão, né? Publiquei meu e-book, primeiro livro, né? Assim, tudo certo, né? Aí ele falou: não, tem mais. Eu falei: não, não é possível. Ele falou: tem mais. Eu falei: ai, Phineas. E aí veio o meu livro, o primeiro livro que eu falo sobre a Lemúria, que é o meu segundo livro. Daí em diante, Luiz, eu nunca mais parei de escrever. E hoje eu confesso a você de novo que eu não me vejo sem escrever, porque escrever agora faz parte de mim. E eu tenho um retorno muito bacana das pessoas que leem meus livros, que me escrevem e me dizem: seu livro me ajudou, me identificou, eu chorei, me emocionei, eu também sinto isso. Tudo que ele falou que ia acontecer, acontece. E eu já publiquei 8 livros da coleção Memórias de uma Sacerdotisa do Mar, tem 7, como você disse. Tem um oitavo livro publicado que é só sobre os registros acásticos, o meu trabalho com registros acásticos, que é o Diário Acástico, e agora, em breve, vou publicar o oitavo da mesma coleção, que é a continuação da Conexão Maia. Agora, mês que vem, estou publicando já. Se Deus quiser,
Meus e-books são todos pela Amazon, né? Tá, vai estar na Amazon já. Como é que foi o processo de acessar os registros acásticos que deram origem às suas memórias de Atlântida e da Lemúria? Você já tinha uma mediunidade desenvolvida? Como é que isso se desenrolou? Eu vou dar uma breve explicação, que eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Que eu considero duas coisas. Eu considero que existe a mediunidade e considero que existe o animismo, que eu chamo de sensitividade. Sensitividade, para mim, são questões anímicas. Anímicas são habilidades natas nossas. Mediunidade implica intermediar uma comunicação. Quando um espírito fala com você e você intermedia para que outra pessoa receba aquela comunicação. Eu nasci médium, chamado médium ostensivo, que é uma mediunidade bem aflorada, e também sou sensitiva. Os registros acásticos não é uma prática mediúnica, porque não tem intermédio com outros espíritos. Os registros acásticos é uma habilidade que existe inata em todos nós. E, na verdade, eu nasci com essa habilidade porque eu desenvolvi ela na Lemúria, mas eu não sabia disso. Então, eu nem sabia que isso tinha esse nome. Eu vinha descobrir esse nome já depois da Atlântida, quando eu fui acessar os meus registros com a Lemúria, que eu aprendi, nossa, isso chama registro acástico. Então, eu acesso, na verdade, desde a minha infância. Só que, para mim, era um acesso a vidas passadas, ponto. Que acontecia. E aí, quando foi nessa época quando foi em 2012, houve essa transição na minha vida, e eu conto isso no meu primeiro livro, e todas as situações, eu dava um curso que chamava Consciência Planetária, que hoje chama Consciência Cósmica, e nesse curso, através de uma aluna minha, que não foi meu diretamente, através do mentor dela, que é o Homem de Azul, que eu sempre falo nos meus livros, a minha aluna é a Chandra, que está nos livros, ele começou a mandar uma mensagem dizendo que eu tinha um resgate importante, uma viagem que eu tinha que fazer, e eu fui seguindo ali aquelas orientações e as sincronicidades acontecendo, e foi quando eu fui para o México pela primeira vez, para Cancún, em 2013, e lá eu encontrei com Phineas pela primeira vez e digamos que a Atlântida abriu. E eu entendi tudo da minha vida, todas as minhas dificuldades, tudo, situações que eu vivi, porque a gente reconhece, né? E fui acessando, eu costumo dizer que são pecinhas de um quebra-cabeça. Então, isso não aconteceu de um dia para o outro, isso foi, né, ao longo, e eu tenho essa característica, que é essa mediunidade e a sensitividade, que são coisas diferentes, mas que todos nós temos. Mas, no meu caso, eu tenho as duas muito desenvolvidas, já nasci assim. Agora, é claro, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, vai batendo com a cabeça, né? Vai aprendendo até aprender a lidar com isso, que é importante. Qual foi o momento mais marcante para você no resgate dessas lembranças? Olha, o momento mais marcante para mim ainda é hoje. É a oportunidade de consertar os meus erros do passado. É me sentir útil. Me sentir que eu estou servindo ao Criador, servindo ao Cristo da Terra, servindo ao Grande Conselho de Atlântida, ao Círculo Sagrado da Lemúria. É ser útil. Ser útil à luz, às forças do bem. Eu costumo dizer, eu brinco com meu marido, que eu digo que eu não venho essa vida a passeio, eu venho a trabalho. E é onde eu me sinto bem. Então, é uma alegria muito grande para mim. Então, quando eu tive acesso a todas as minhas lembranças, não só as boas, mas as ruins, os acertos, não só os acertos, porque nem tudo é um mar de rosas, né? Mas aos erros, e entender e ter a oportunidade de fazer diferente, de concluir, porque, na verdade, eu estou aqui nessa vida para concluir, para fazer a missão que eu não consegui cumprir naquela época por imaturidade espiritual. Hoje, eu estou vivendo, sendo a grã sacerdotisa do Templo de Poseidon, num outro formato.
E isso é a coisa mais importante para mim. Quais os aprendizados da Atlântida que ainda são relevantes para a humanidade hoje? Há muitos, mas eu acho que a mensagem mais importante da Atlântida para o nosso mundo de hoje, e eu estou falando aqui com você, e tenho certeza que você e muitas pessoas aqui, todos nós que estamos despertando, né, nesse momento tão importante da transição planetária, é a gente compreender que nós estamos aqui novamente para fazer certo o que a gente não conseguiu fazer naquela época. Porque a Atlântida foi uma civilização maravilhosa, não tenho dúvidas disso. Tenho saudades e todo mundo que eu acesso, os outros registros de outros Atlantes, que os Atlantes vêm todos, chegam até mim de alguma forma. Você com certeza não tem dúvida disso. Então a gente tem muita saudade de lá, porque era muito bom. Mas lá teve erros muito graves e por isso foi destruída, por isso acabou, né? Então o aprendizado para nós agora é a gente aprender com os nossos erros do passado, para não repeti-los, e dessa vez todos nós estamos aqui de novo para cumprir, para a gente fazer a nossa parte que a gente não conseguiu fazer naquela época, por inúmeros motivos diferentes, porque cada um de nós, eu costumo dizer, cada alma é um universo único. Então, cada um traz uma história, uma bagagem acástica. Então, é isso que a gente tem que aprender. Aproveitar as coisas boas que a gente traz de lá, o amor pelos cristais, o amor pelo mar, né? A Atlântida era uma civilização de altíssima tecnologia, que a gente ainda não tem, mas teve seus problemas muito graves, mas hoje nós estamos aqui para fazer diferente. Se desse para resumir, o problema maior foi o ego? Eu diria que sim, no sentido, uma vez o Phineas me escreveu uma mensagem, que eu canalizei uma mensagem do Phineas escrita, e ele disse para mim que o que aconteceu no passado é porque as pessoas achavam que elas eram Deus, e ninguém é Deus. Né? Digamos assim, o poder subiu a cabeça. Todos nós estamos subordinados ao Criador e somos um instrumento dele. Então, na verdade, a gente não cura nada, a gente, até mesmo para acessar, para qualquer coisa que a gente faça, né, no reiki, em qualquer prática de cura que for, nós somos instrumentos de Deus. É Deus que cura através da gente, ou Deus que fala através de nós. A gente é só um instrumento e a gente tem que lembrar isso todo dia. E isso foi esquecido naquela época, não por todos, por uma parte da população, mas que comprometeu toda uma civilização. Já que você esteve lá e resgatou essas memórias, quem eram os Atlantes? Conta um pouco para a gente do que você relembrou. Os Atlantes, a gente tem que. É difícil a gente falar isso de uma tacada só, por quê? Porque, segundo Edgar Cayce, que é um grande sensitivo americano, né? Para mim, o maior sensitivo de registros acásticos, para mim, a gente tem dois grandes, os maiores médiuns sensitivos do planeta, para mim, é Chico Xavier e Edgar Cayce. Para mim, né? Pessoalmente. Exemplos de moral elevada, de cumprimento do dever, de prestação de serviço ao Criador, né? E Edgar Cayce, durante o estado de transe, que ele ficava totalmente inconsciente, ele não lembrava de nada do que ele falava, ele disse que a civilização Atlântida teve aproximadamente 200 mil anos. Então, a gente tem a Atlântida inicial, que era, digamos assim, muito mais pura, conectada ao Deus único, que é o Criador, o Deus único. Isso era a principal, que eram os filhos da luz, digamos assim. E digamos que no final da Atlântida, do meio já para o final, até mais ou menos 28, que a Atlântida passou por 3 destruições, segundo Edgar Cayce. A primeira, acho que há 50 mil anos atrás, a segunda, mais ou menos 28 mil antes de Cristo, e a terceira e última, aproximadamente 10.500, 11.500 antes de Cristo, que foi a terceira, que acabou tudo, né? Então, digamos que até a segunda, digamos que toda essa elevação, essa consciência de instrumento de Deus prevalecia.
Já para o final, que era a época que eu tenho as minhas memórias, porque eu vivi nessa época pertinho do final, eu desencarnei antes do êxodo atlântico, quando o pessoal saiu, uma parte saiu, pelos meus próprios erros, não estava programado isso para mim, no livro quem lê vai entender. Mas já tinha essa coisa dessa separação muito nítida daqueles que serviam ao Deus único e daqueles que vamos chamar de materialistas, que só estavam interessados na matéria e no poder. Isso foi. Então, a grande maioria que eu tenho acesso, onde eu vivi, que eu vivia no Templo de Poseidon, e as pessoas que eu acesso através do meu trabalho, acessando os registros, os meus alunos nos cursos, era o pessoal todo que servia ao Deus único. Então, esse amor e essa saudade, né? Porque era um lugar muito especial. Era muito especial, era leve, os atlantes eram muito ligados aos cristais. Todo mundo que tem já uma simpatia, sem saber o motivo, por cristal, um amor profundo pelo mar ou um pânico de ondas, escreve que passou pela Atlântida. Né? Isso não tem como. E na Atlântida tinha muito essa coisa de... Isso era uma lembrança que eu tenho muito grande. A noção de família era diferente, se reconhecia as aptidões das crianças desde muito cedo. Então, se a criança, como eu fui muito jovem para o Templo de Poseidon, o Phineas era o grão sacerdote de lá e que ele é o pai da minha alma e ele me tratou como filha. A gente tinha, provavelmente, de outras vidas, já uma ligação muito grande, mas, assim, você identificava na criança um perfil para determinada coisa, a criança era encaminhada para morar lá, para crescer. Tinha essa... muito diferente de nós. Uma coisa interessante que o Edgar Cayce fala, e realmente bate muito, é que os atlantes, principalmente os seguidores do Deus único, que era, durante muito tempo, foi a maioria das... Atlântida era uma civilização para dar certo. Ela estava indo muito, muito, muito bem. De repente, é que deu a divisão, digamos assim, né? Mas ele diz que o Atlante, ele tinha consciência que ele era um ser espiritual num corpo físico. Diferente de nós, que achamos... muitas vezes a gente pensa que nós somos seres materiais com experiências espirituais, né? Eu costumo sempre dizer isso. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E não seres materiais que temos experiências espirituais. Então, essa realidade da quinta dimensão, das outras dimensões, isso é real. A caixinha que a gente vive aqui é uma ilusão, ela é limitada. A gente está esse corpo físico, então a gente tem que aprender a lidar com isso com naturalidade também. Nós somos seres multidimensionais. Então, essa característica da Atlântida, não tem um Atlante que eu acesse que não tenha essa saudade profunda, porque para a maioria daqueles, especialmente aqueles que viveram nos templos, e eram muitos templos, não eram um só, tá? Era uma vida muito espiritualizada, uma vida pacífica, uma vida de contato com as dimensões superiores, uma vida de contato com o mar de paz, de harmonia. Então, para quem viveu nesses templos, ficou uma saudade muito grande. Muito grande. A Lemúria é descrita como uma civilização iluminada. Que valores dessa sociedade a gente precisa resgatar agora, no nosso presente? Poxa, que pergunta maravilhosa, porque a Lemúria é o caminho para a gente resgatar o presente. Uma coisa que eu gostaria de falar, porque eu vejo muito isso, as pessoas têm a tendência, às vezes o equívoco, de achar que a Lemúria foi a Atlântida do Oceano Pacífico, né? Não foi. A Lemúria foi o oposto do que aconteceu com a Atlântida. A Atlântida era uma civilização, começou na luz, seguindo o Deus único, e em um determinado momento, uma parte se perdeu e ficou materialista, o poder subiu a cabeça, guerras e invasões, etc., que não é o nosso assunto. E por isso teve o final que teve, a ponto das pessoas se questionarem se ela existiu ou não.
embora já está mais do que provado que a Atlântida existiu, só não aprende, só não vê isso quem não quer. Pelo próprio lado científico, a gente tem aí um monte de gente que já provou isso, né? Quem quiser, uma pesquisadora que foi procurar no fundo do mar os tesouros perto de Cuba, chama-se Paulina Zelitsky, encontrou, é só buscar isso depois, ela mostrou lá no programa, encontrou lá debaixo d'água, na mesma região Pirâmide, as cidades, perto de Bimini, que é perto das Bahamas, né? Naquela região. Bom, isso é outro papo. Mas qual é a diferença da Lemúria? O que a Lemúria tem para ensinar para a gente? A Lemúria é um exemplo para a gente seguir. Porque por que ela é diferente da Atlântida? Porque a Lemúria foi uma civilização que deu certo. A Lemúria foi uma civilização que ascensionou coletivamente. A Lemúria não foi destruída porque falhou. A destruição do território da Lemúria se deu a um ciclo natural da Terra, não por falha do seu povo, porque a Terra se autorregenera. Nada que existe no plano físico foi feito para durar eternamente, certo? Então a Terra os continentes se separam, se juntam, existe um resfriamento, existe um aquecimento, são os ciclos naturais da Terra. E a Lemúria, onde era a Lemúria, o que restou da Lemúria hoje é a região do Havaí, mas a Lemúria era um território gigantesco, a Lemúria deu certo. E qual é a diferença entre os lemurianos e os atlantes, digamos assim? A Lemúria foi uma civilização que priorizava a espiritualidade acima de tudo. A gentileza, o amor, a compaixão. A gentileza era muito importante para os lemurianos. E é o que a gente chamava do propósito divino. Então, para o lemuriano, a coisa mais importante da vida era você estar em harmonia com o seu propósito divino. Essa raiz muito parecida com o que tinha na Atlântida, com os filhos, né, com os seguidores do Deus único. A criança está lá, eu conto isso no meu livro da Lemúria, exatamente esse processo. Uma certa idade, ela vai para uma espécie de escola, mais ou menos, onde eles vão observar quais são os talentos dela, se ela tem ou a criança já começa em casa a demonstrar uma sensibilidade e tudo. Então, ela é encaminhada para uma vida como era para o círculo sagrado, de sacerdócio, ou não. O caminho dela era ser agricultor, porque a Lemúria era muito grande, era uma vida muito simples. Não tinha essa tecnologia toda que a Atlântida teve, submarino, avião. Isso não era importante. E a coisa mais bonita para o lemuriano, você podia ser agricultor ou sacerdote do círculo sagrado e todo mundo tinha a mesma importância. Porque se entendia que o importante era você estar alinhado com o seu propósito divino. Não tinha essa noção que a gente tem de você tem, como a gente tem no mundo de hoje, porque ele tem um PhD, ele tem um pós-doutorado, ele tem isso. Não, todo mundo era igual. E que o importante era estar alinhado com o propósito divino. Então, era uma vida muito simples, altamente espiritualizada, mesmo aqueles que não eram sacerdotes, eram espiritualizados, respeitavam isso, seguiam suas intuições e eram o amor, a gentileza, é a essência da Lemúria. Isso era ser lemuriano, por isso que é tão diferente, não é parecido com a Atlântida. Dani, o que as duas nos ensinam sobre a transição planetária? O que a gente pode tirar das duas? O que a gente pode tirar das duas? Uma coisa interessante, né, no próprio Edgar Cayce, nas leituras dele, né, que ele fez mais de 10 mil leituras ao longo da vida dele, né, perguntaram para ele uma vez em transe por que tinham tantos acessos a pessoas que viveram na Atlântida e tão poucas leituras de pessoas que passaram pela Lemúria. Que ele tinha um vasto número de leituras de pessoas que passaram pela Atlântida. E ele disse, porque Lemúria, poucos ficaram depois, a grande maioria ascensionou. Tanto que os mentores da Lemúria que eu tenho em conexão, que é o coletivo de consciência lemuriano, estão na sexta dimensão, não tem mais corpo, não tem mais individualidade, já são um coletivo de consciências.
Eles ainda se manifestam individualmente para mim, para que eu possa compreender. No caso da Mili, que quem leu meus livros sabe quem é, que é a mentora lemuriana. E porque ela era a Mili naquela época. Hoje ela não é mais a Mili, faz parte de um coletivo de consciências, como a Alana e como os outros mentores que falam. Então, é isso. Então, Lemúria tem para nos ensinar o quê? Que o caminho é o amor, o caminho é a gentileza, é a empatia, é o se colocar no lugar do outro. Que veja bem, a gente conhece essa mensagem com Jesus. Tudo que Jesus ensina é que se ensinava na Lemúria, há 80 mil anos atrás. É o caminho. É o caminho de Deus. E a Atlântida? O que que a gente tem para aprender com a Atlântida? Muita coisa. Porque os seguidores do Deus único, os filhos do Deus único, pregavam a mesma coisa também. Essa espiritualidade, a compreensão que nós somos um canal, um instrumento da cura. Lemúria foi uma colônia pleiadiana e siriana. Atlântida também, muita influência pleiadiana e siriana, e provavelmente de outros, que eu sei daquilo que eu acessei, da qual eu, né, das informações que eu tenho em mim e das pessoas que eu atendo, que a grande maioria é assim. Então a gente tem que entender que. E por que que a Atlântida é tão importante hoje? Porque nós estamos aqui, nós Atlantes, retornamos para cumprir a missão que a gente não conseguiu cumprir bem naquela época. Mais uma vez, o planeta está passando por um momento de grande transição e nós estamos tendo a oportunidade de voltar e fazer o que a gente não teve amadurecimento, sabedoria para fazer antes. Mas a gente pode ter a Lemúria como referência do caminho a seguir, do que deu certo. Porque não que a Lemúria não foi testada, a Lemúria foi testada. Porque, como eu costumo dizer, a experiência da Terra não é para amadores. Estar encarnado na Terra, orbitar aqui neste planeta, né? Tem que ter muita humildade e pedir ajuda. Eu digo, tem que pedir ajuda dos universitários. Não dá para a gente achar que vou caminhar sozinha porque eu vivi na Lemúria, porque eu passei pela Atlântida, porque eu sei. Não, amigo, não vai conseguir. Vai se esborrachar se for por aí. Então a gente tem que estar sempre pedindo ajuda do plano superior, cada um dentro da sua linguagem, de como se sente bem, né? E tudo. E entender que estamos tendo uma grande oportunidade hoje. Por isso os Atlantes estão recebendo esse chamado. Chega muita gente que eu atendo assim para mim. Dani, eu não sei, eu preciso fazer alguma coisa, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei como é. Eu digo, é o chamado. Porque a gente nasce, mas a gente não lembra do passado, né? Então, olha só, a gente tem que ir lá tateando o caminho, eu digo que é o tabuleiro, o jogo de tabuleiro que a gente tem que ir caminhando para a gente se alinhar ao propósito divino, como os lemurianos ensinavam. E como esse momento da transição que a gente está vivendo, que é os 45 do segundo tempo, porque a gente está no auge da transição planetária, que é o início da grande transformação, não é o auge da grande transformação, mas já é o início dela, como no Conexão Maia eu falo que o Iaquino, mentor Maia do Espaço, deixa isso claro, né? A Confederação Galáctica deixa isso claro. Então, está todo mundo sendo chamado para acordar, para despertar. E nós, Atlantes, lemurianos, e não importa, sementes estelares, de onde quer que a gente venha, nós tiramos a sorte grande de estar aqui encarnados nesse momento, é a nossa grande oportunidade. Você acredita que a humanidade atual, a gente aqui, agora, está repetindo Hum, os erros da Atlântida ou já conseguimos aprender alguma coisa com o passado? eu acho que quem tinha que aprender está aprendendo, e eu acredito piamente que o nosso mundo é assim que os extraterrestres, os lemurianos, Fíneas, o Grande Conselho de Atlântida, Confederação Galáctica, Alto Conselho de Sírios, os mentores espirituais que orbitam neste planeta, os assistentes crísticos,
Todo mundo diz a mesma coisa, eu acredito nisso, que o nosso planeta ganhou o direito de ser um mundo melhor, um planeta melhor. Estamos caminhando para uma era dourada, mas estamos na fase da limpeza. Então, a gente tem uma falsa impressão de que as coisas estão desmoronando. Elas estão desmoronando, mas o que está desmoronando? A velha terra está desmoronando. Os velhos hábitos, os antigos valores, né? Esse materialismo exacerbado, para a nova terra estar nascendo. Mas eu entendo que o convite é para todos, mas nem todo mundo aceita o convite. Então, eu acredito que vai continuar aqui na Terra, para essa era dourada. Quando eu digo continuar, continuar orbitando aqui, encarnando aqui aqueles que estão ouvindo o convite. Então, eu acredito que os Atlantes do passado é que estão abrindo esse caminho. A gente está ajudando a construir a base da nova Terra e essas gerações que estão nascendo de espíritos muito evoluídos, que estão vindo, que vão dar essa continuidade mais para frente. É isso que eu acredito. Você vê alguma relação entre os povos estelares, como os arcturianos e os sirianos, e o processo de transição planetária agora? Total. Todos nós, sementes estelares, porque todo mundo que está despertando, você pode ter certeza que é semente estelar. Eu vou falar muito sobre isso no meu próximo livro, tá? Nós estamos tendo, junto com todas, a gente está vivendo justamente eu costumo explicar o seguinte: a velha Terra está aqui, a nova Terra está aqui. Elas se interpenetram. O que é a grande transformação? Elas estão começando a descolar. Tá? Então, essa realidade velha está ruindo para a realidade nova estar nascendo. E vamos continuar na terceira dimensão, mas é uma terceira dimensão mais sutilizada e menos densa. E estamos passando tudo isso que a gente está vendo no mundo. Mas, por outro lado, estamos tendo grandes oportunidades. Que oportunidades são essas? Acessar a nossa herança estelar, saber de onde a gente vem, entrar em contato com a nossa família cósmica. E os pleiadianos, sirianos, arcturianos e outras raças que fazem parte da Confederação Galáctica estão aqui nos ajudando e tendo autorização para estar mais perto de nós e nos auxiliar nesse processo. Mas veja bem, eles não vão fazer pela gente. O dever de casa é nosso. Quem está indo para a escola é a gente. Quem tem que passar no teste, quem tem que passar na prova, somos nós. Mas eles estão mais perto. Então, aqueles que estão buscando, aqueles que estão conseguindo colocar a cabeça para fora da caixa, se libertar das distrações, não entrar nessa, né, se conectando à nova terra, estão começando a ter inspirações, intuições, acessos, etc. Então, com certeza, eles têm um grande papel conosco. São nossos irmãos mais velhos, mais evoluídos, nossos antepassados cósmicos, e que, porque o Criador não desampara ninguém. O Criador não desampara ninguém. Gente, o Cristo da Terra, Jesus extraterrestre, pelo amor de Deus. Jesus participou da criação do planeta Terra. Então significa que ele evoluiu em outro lugar, certo? Ele não começou aqui. Quando o planeta Terra foi criado, ele já era o Cristo, ele já era top, digamos assim, lá no alto, pertinho do Criador. E é o Cristo da Terra, como é o Cristo de outros planetas até nós. Porque na criação, o Criador não desampara nenhum de nós. Ele veio dentro da gente, que é a nossa centelha divina, que é o nosso eu superior, e essas centelhas divinas se comunicam. E os outros seres que já estão mais acima na escada estão sempre aqui para nos ajudar, mas cabe a gente subir um pouco para conseguir receber essas orientações. Porque também não dá para a gente achar, eu falo muito isso com os meus alunos, especialmente meus alunos da consciência cósmica. Não dá para a gente achar que a gente vai ter essa vida aqui, super densa, e que a espiritualidade vai descer até aqui embaixo para a gente se conectar. É impossível.
eles me mostraram, os mentores me mostraram um dia, eu gosto muito, gosto de uma linguagem muito simples, tá, Luiz? É assim que eu ensino, é assim que eu escrevo e que eu falo. Então, imagina aquele medidor de cozinha, sabe aquele copinho que tem assim 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml? Então, então vamos imaginar que aqui no plano físico a gente está no 10 ml. A nossa vibração está no 10. Os arcturianos, pleiadianos, sirianos e os mentores crísticos, a galera toda, esse pessoal todo que orbita aqui de outros planetas, estão no 100, no 150. Então, o que que eles estão fazendo? O que está sendo permitido pelo momento que a gente está vivendo? Eles estão descendo até os 50 ml, mas eles não podem descer daqui, porque eles vibram na luz. Nós não temos condição de chegar no 100, mas a gente tem condições de ter momentos de chegar no 50. E quando a gente chega na mesma frequência deles, a gente consegue se conectar. O que a gente não pode achar é que eles vão descer até o 10. Isso não vai acontecer. Então, é esforço nosso, trabalho nosso. Ah, eu, eu falo para os meus alunos, mas a gente pensa assim, mas meu Deus, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que passear com o cachorro, eu tenho que ganhar dinheiro, pagar as coisas. É verdade. Então, a gente vive aqui no 10, mas nós temos que separar um momento do nosso dia, da nossa vida, para falar assim, agora eu vou focar no meu mundo interior e eu vou subir. E quando eu subir, é esse momento que ele se encontra conosco e que a gente tem condições de receber essa orientação. Porque o pessoal que está no 10 e fala assim: ah, mas eu ouço, mas eu tenho contato. Não tenho dúvidas, porque o médium, o sensitivo, ele tem uma sensibilidade. Mas se você não elevar a sua frequência, você vai ter contato, sim, do pessoal que vibra aqui embaixo. E que vai, às vezes, muitas vezes, se passar por alguém que vibra do alto. E não é. É preciso elevar a frequência para ter um contato seguro. E isso é trabalho nosso. E uma das nossas maiores desafios são as distrações, né? Que dica você daria, assim, bem prática, já que você fala de uma linguagem bem simples, que dica você daria, além da meditação? Que outras coisas para chegar nesses 50 ml aí? Para chegar nos 50, é bem prática, vibre amor, perdoa. Vamos aprender com os irmãos lemurianos, seja gentil, dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado, estende a mão para quem está com fome, dá um copo d'água, está passando na rua, né? Você vê uma pessoa que está. A gente tem que pensar no outro. Faça o bem para o seu vizinho, para o seu amigo. Perdoa, perdoa aquele familiar que você guarda no coração há muito tempo, aquela dor. Isso não quer dizer que você tem que estar abraçado, que vocês vão estar mega amigos, mas dentro de você você vai falar: vou perdoar. Sabe por quê? Porque ninguém pode dar o que não tem. Isso é elevar a frequência interior. Porque se a pessoa achar que ela vai continuar vivendo, né, raivosa, com mágoa, guardando ressentimento, que ela vai conseguir chegar nos 50 ml, não vai conseguir. E a gente ainda não tem evolução para estar nos 50 ml o tempo todo, mas esse é o caminho. Então, o que que a gente pode fazer prático no dia? Você saiu da sua casa, passou por alguém, dá um bom dia. Ouve aquela pessoa que está do teu lado, seja simpático com seu colega de trabalho. Ah, ele não te tratou bem, não toma para o pessoal. Pensa assim, não deve estar passando um bom dia hoje. Isso é o que eu chamo da sublime frequência do amor. A gente tem que aprender a vibrar na sublime frequência do amor. Não tomar para o pessoal. Nós estamos vivendo um momento em que as terras estão se descolando. Então, as pessoas que não estão afinadas com a nova frequência estão sofrendo muito também. Estão passando tormentos internos horríveis. Então, a gente tem que pensar: eu não vou me aborrecer com ele, porque se ele está falando assim comigo, ele não pode estar bem hoje. Aí, mentalmente, fecha o seu olho, faz uma prece ao plano superior e pede: Deus Pai Criador, campo quântico, o nome que você quiser dar,
Ajuda aquele irmão ali que está precisando. Se a gente estiver fazendo isso, a gente está mais perto deles do que a gente pensa. É que, por exemplo, quando você está bravo com o erro de alguém em relação a gente, né? Você não precisa aceitar, mas você compreender que a pessoa é humana, que tem, né, seus momentos difíceis. Isso te Exatamente. facilita, Não né? nos cabe, é difícil, mas não nos cabe julgar. Você já imaginou? Eu gosto sempre de falar isso. Você já imaginou se o teu mentor pleiadiano da tua família cósmica, seu mentor Atlante, os arturianos falasse assim para você: Ah, eu não acredito que você ainda está escorregando nisso. Não é possível que você ainda não aprendeu. Eu não tenho mais paciência com você, estou desistindo de você, cara. Como é que a gente ia se sentir? Se Jesus falasse isso para gente, não entendeu ainda? Eu já passei aqui, já escrevi, quer que desenhe? A gente não ia ficar sentido, né? Dizer, poxa, mas eu ainda não consigo. Então a gente tem que fazer com o outro a mesma coisa que a gente quer que façam conosco. Compaixão, indulgência, paciência. Não é que a gente, eu costumo dizer isso, não é que a gente vai deitar no chão para ninguém passar por cima da gente, mas a gente não vai deixar aquilo entrar em nós e tomar aquilo. Quando a pessoa te xingou, você vai xingar de volta. E fulano não está bem, deixa eu me afastar. Depois eu converso com ele, não está num bom momento. Deve estar passando por algum momento difícil. Né? Porque a gente quer que os outros entendam a gente, mas a gente não quer fazer a mesma coisa, né? Então, esse pensamento nos ajuda a começar a vibrar na sublime frequência do amor. Dani, no último livro da série Conexão Maia, O Chamamento Coletivo, Coletivo. você fala sobre as grandes mudanças que vêm com a transição planetária a partir deste Isso, ano. Quais são isso. as principais? Olha, eu não vou saber te dizer tudo, porque eles não liberam essas informações, né? O que eu posso dizer para você é o que eu estou sentindo. E como eu tenho, assim, eu sou muito sensível, eu digo a você, nessa virada de ano de 2024 para 2025, tá? O véu entre as dimensões está muito fino. Tá demais da conta, como eu nunca vi. Então a gente está plasmando muito rapidamente. Então, qual seria a dica e a orientação que os extraterrestres. Só Oi, explica para quem não sabe o que é plasmar, porque a gente faz, minha ideia é ser tá, bem didático. tá ótimo. Plasmar é a gente materializar, é a gente trazer para a nossa realidade física. Então, a gente está materializando, trazendo, né, para essa realidade física com muita rapidez. O que antes você precisava de muito tempo, o que assim, aquilo, o que que a gente plasma, o que que a gente materializa? A gente materializa o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Só que antes aquilo levava um tempo para acontecer. Agora está num estalo de dedo. Porque a dimensão, o véu entre as dimensões está mais fino, tá? Então, os mentores, os extraterrestres que trabalham comigo, que me acompanham, que me auxiliam no meu trabalho, eles sempre estão ali dando algumas orientações. E recentemente a orientação tem sido qual é o aprendizado que a gente tem que procurar aplicar nesse momento da grande transformação que já iniciou. Vibrar positivo. Eles não falam o que vai acontecer depois, mas eu sinto, Luiz, que tem alguma coisa muito forte que vai acontecer. Tudo está conspirando para isso. Pela urgência da espiritualidade. Por exemplo, eu publiquei meu último livro agora em fevereiro, estou publicando o próximo. Eles falam, quando o próprio Conexão Maia foi assim, o Conexão Maia, que foi em 2024, eles falaram: não dá tempo, tá, o ritmo está acelerado. Eles disseram: tem que publicar porque é importante, porque vai ser importante para as pessoas. Então, isso está acontecendo e eles dizem agora: no momento, a gente tem que procurar o quê? Vibrar positivo. E vibrar positivo significa a gente se blindar
do que não está funcionando. Não olhe. Ah, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo na Terra Velha. Esquece a Terra Velha. Foca na tua luz, foca na tua missão, foca na prática do bem, foca no perdoar, no meditar, no aplicar reiki, na yoga, foca em tudo aquilo que você já faz que te eleva, que te conecta. Foca nisso. Porque isso é o que a gente tem que focar agora, porque na hora que a coisa apertar, nós seremos convocados, isso eles já me adiantaram, a vibrar positivo pela Terra. A gente vai estar criando essa corrente que eles chamaram, que eles estão falando comigo, que eles chamam que é a rede cósmica. A rede cósmica vai ser o momento, e eles disseram, na hora certa nós vamos acionar vocês. Para o quê? Vibrar positivo. Vibrar positivo e trabalhar ativamente pelo planeta vibrando positivo. Porque às vezes a gente se equivoca, isso é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente se equivoca quando a gente pensa que eu só estou contribuindo se eu estiver num grupo de 1000 pessoas. Ah, porque estou num grupo, tem 1000 pessoas, a gente vai meditar junto. Que maneiro, que bacana, lá está funcionando. Não é. Quando você está em casa, meditando, quando você eleva o seu pensamento, quando você procura vibrar amor, quando você perdoa, quando você para de noite para fazer seu relaxamento, seu desdobramento, usar seus cristais, colocar, eu digo, uma musiquinha de relaxamento, né? Meditar, você está emanando essa frequência elevada para as dimensões superiores e eles vão pegar essa energia e direcionar para os pontos do planeta onde mais estão precisando. Então, nós somos muito importantes. Ah, mas eu moro sozinho, eu estou em casa, só eu faço. Só eu faço mantra, só eu estou mantrando, só eu faço o evangelho no lar, só eu rezo, só eu medito, só eu aplico o reiki. Para Deus, um ou 1 milhão tem o mesmo peso. Nós somos muitos espalhados por todo o planeta. Nós somos pontinhos de luz espalhados por todo o planeta. Então, o nosso papel é vibrar alto. E quando a coisa apertar, que eu entendo que está se aproximando, mas eles dizem ainda não é agora, a gente vai precisar vibrar mais alto ainda para ajudar, né? Mas uma outra coisa que tem acontecido positiva no meio de, porque a parte física a gente já está vendo, né? A gente já está vendo que não é surpresa. Eles já disseram que isso ia acontecer, né? Uma coisa muito bacana que está acontecendo, tá? A proximidade com as famílias cósmicas, a chance de todo mundo se conscientizar de onde vem. Eu tenho acessado demais a origem galáctica das pessoas. O planeta, olha, você veio das Pleiades, você veio de Lira, você veio de tal, 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 por causa disso, por causa daquilo. Está muito aberto, então a gente tem que aproveitar a oportunidade. Tem coisas boas acontecendo, não são só coisas difíceis. Aí é quem está na velha terra e quem está na nova terra. Quem está vibrando na velha terra acha que o mundo está descendo a ladeira. E quem está vibrando na nova terra está dizendo assim, nossa, o mundo está nascendo. O novo mundo está nascendo. Olha para o mundo, a gente tem que olhar para o mundo. A gente tem que ver, hoje em dia, o amor ao meio ambiente, o amor às pessoas, a igualdade, né? Aos animais. Nós estamos mudando. As pessoas acessam isso, essa lembrança vem pelos registros akáshicos, certo? Isso. Teoricamente, não seria eu que teria que acessar isso, as minhas lembranças, meditando, me conectando mais com o meu interior? Como é que vai ser isso? Ou como é que está sendo isso? Isso já está acontecendo. Eu entendo que o acesso de cada um vai acontecer da forma que o universo assim definir que é o melhor caminho. Às vezes, alguns precisam de, no caso, como o meu caso, chegam até a mim e através da leitura, da sintonização akáshica, a pessoa vem aquela informação.
Mas, às vezes, aquela informação, a pessoa já está pronta para receber aquilo ressoa no coração dela. É bacana isso, porque ela identifica. Eu sou assim, eu me sinto assim, eu já sentia isso. E é o que eu digo, às vezes a gente precisa começar na bicicleta com as 2 rodinhas, depois tira uma rodinha, tira a outra e dispara. Outros têm o que a gente chama de acessos espontâneos. É num sonho, ou a pessoa tem um acesso, eu vejo aquela imagem, chega muita gente para mim e fala isso. Ou acessa de uma outra forma, ou meditando. Então eu acho que as pessoas não precisam se preocupar em como é a forma. As pessoas têm que se preocupar em vibrar amor. Isso deixa que o Criador, que o eu superior de cada um, vai levar ela no caminho em que ela vai ter aquele acesso que ela precisa. A informação chega. A informação chega. Esses dias, meditando com umas amigas, a gente faz alguns exercícios e eu vi, me parecia que era eu, levitando uma rocha. Mas são flashes, são coisas, Olha é que mais ou menos bacana. isso que você está falando, né? São flashes, é Isso, muito. isso é acesso a registro akáshico. A gente chama isso no método, veja bem, o método que eu acesso é o método lemuriano, que era como se acessava na Lemúria, que eu aprendi lá. Eu não sei fazer de outro jeito. Nem conheço outras técnicas, porque isso eu já nasci com isso, né? Então, no método lemuriano, a gente chama isso de fragmentos. Então, o registro akáshico pode vir em fragmentos, que é aquele flash. E, normalmente, esse flash é acompanhado de uma emoção. Como é que você se sentiu quando você acessou? É só você pensar. Foi bem legal. E assim, numa imagem em alta definição, como se eu estivesse vendo na televisão, assim, muito rápido. Exatamente. Isso é um acesso, a gente chama isso, acesso espontâneo. Você estava meditando, foi lá para os 50 ml, deu a subida. A gente precisa criar esses momentos. É isso que as pessoas têm que entender. Não achar que você vai estar na loucura do dia e que no meio da loucura do dia as coisas não vão acontecer. Você, não que a gente tem que viver aqui na Terra, né? O objetivo também, vou lá para o alto da montanha, vou viver isolado. Não é isso. Porque nós estamos aqui, porque o nosso aprendizado está aqui. Nós precisamos é criar o equilíbrio, os momentos do nosso dia em que você vai dizer, terminei minhas tarefas da vida material, agora vou dedicar meu mundo interior, à minha elevação, que não obrigatoriamente também é garantia que vai acessar. Eu costumo dizer o seguinte, o maestro da orquestra é o eu superior. Você tem que se colocar à disposição. As coisas acontecem quando o universo acha que é o momento. Para quem ainda desembarcou, está desembarcando agora, ou nem está começando a despertar, quais os sinais mais claros que a gente já está vivendo a transição planetária? E eu tenho gostado de uma expressão, até te falei, transição vibratória, porque é uma transição Isso, mas vibratória. a transição planetária é uma transição vibratória. Quais os sinais? Ela é os sinais de quando a pessoa que está ali começando a engatinhar, né? Primeiro, ela tem uma sensação dentro dela de que, ai, não sei, a vida é só isso, está faltando alguma coisa, né? Tenho trabalho, tenho minha família, tenho isso, mas não sei, tem algo mais faltando. Isso para mim é uma coisa assim muito nítida. É as pessoas que estão ouvindo esse chamado interior não sabem exatamente como estão começando a procurar. E quando a gente começa a procurar, a gente meio que vai tateando em muitos caminhos diferentes, né? Até a gente chegar naquilo que é o nosso propósito divino. Porque eu costumo explicar isso que para os lemurianos a gente não lembra, mas a gente tem uma referência muito grande, que funciona assim. Nós temos um dispositivo de segurança dentro da gente. Esse dispositivo de segurança funciona assim. Quando você está alinhado com o seu propósito divino, que seria a sua missão, o que você veio fazer, você tem uma sensação de bem-estar muito grande. Quando você se distancia dele, você tem uma insatisfação muito grande. Eu estou bem aqui, mas não sei,
alguma coisa, então é sinal, e isso é para sua proteção. Por quê? Porque se você estiver satisfeito, você fica lá, né? Mas aí, com aquela insatisfação, você começa a buscar coisas. Um outro sintoma dessa transição vibratória. Às vezes, o que você fazia para o seu lazer, os passeios, o divertimento do passado, não te agrada mais. Não encaixa mais. Poxa, eu gostava tanto de fazer isso, de comer aquilo, de sair e fazer aquilo outro. A alimentação está mudando. Antes a pessoa podia sair para uma churrascaria, almoçar, não sentia nada. Hoje em dia, se ela faz isso, tô passando mal com indigestão. Por quê? Porque o corpo vai se utilizando junto e a alimentação é um ponto importante de diferença da velha terra com a nova terra, né? Por quê? Como é que a gente vai evoluir para a nova terra, no mundo mais amoroso, à custa da crueldade com os animais? É incompatível. Não estou aqui julgando, tá, Luiz? Por favor. E eu entendo que isso é um processo interior de cada um, e cada um vai tendo o seu tempo, mas é incompatível, né? Então, muitas pessoas já estão passando por essa transição alimentar. Se não estão porque estão preocupadas somente com os animais, estão porque não estão se sentindo bem. Porque não conseguem mais digerir como antes. Esses são sintomas dessa transição vibratória. E até essa sensação de indignação com as coisas que não funcionam no mundo, né? Que a gente não concorda mais, né? Eu digo isso, por exemplo, a gente tem essa preocupação hoje de sair de casa com uma bolsa reciclável, de usar menos plástico, né? Ou, por exemplo, eu digo por mim, de não comprar produtos que testam em animais. Hoje você tem a preocupação, hoje todo mundo, as empresas têm a preocupação de pôr um selo cruelty free. Por quê? Porque eu digo que é a revolução silenciosa. Porque estão perdendo dinheiro, não porque elas estão espiritualizadas, mas porque elas estão vendo que a maior parte da população está dando prioridade a comprar produtos que não prejudiquem os animais, que não façam testes. Agora, recentemente, a gente teve uma vitória para o Brasil. Eu não sei se você chegou a ver isso. Foi proibido o teste em animais no Brasil. Olha o progresso, olha a nova terra aí. É um passo, né? E muita gente fala assim para mim, Dani, eu não consigo mudar tudo de uma vez só. Tudo bem, não precisa. Mas se já está incomodando na consciência, é porque a mudança já está acontecendo. A mudança é de dentro para fora. A nova Terra não vai cair um raio do céu e mudei o planeta. A mudança é aqui dentro. É dentro da gente. É no nosso coração, né? É nos nossos hábitos. E muitas pessoas que estão já nesse processo que eles chamam de despertantes, né? Que estão despertando, às vezes você fala, poxa, tem um amigo tão querido, mas a gente já não fala mais a mesma língua. Você continua amando o seu amigo, querendo muito bem a ele, mas já não tem mais aquela afinidade. Já se fala pouco, aquele parente que antes você era tão próximo. Por quê? Porque já está no caminho da nova terra, dessa era dourada que está chegando aí. Como é que você enxerga a missão da sua série de livros nesse momento histórico que a gente está vivendo? Eu enxergo, como o Phineas explicou para mim, que é o motivo pelo qual eu continuo escrevendo. Eu costumo dizer o seguinte: o importante dos meus livros não sou eu. O importante dos meus livros é a experiência. Porque, do mesmo jeito que acontece comigo, acontece com muitas pessoas. Então, eu penso assim: se é uma pessoa que leu o meu livro e alguma coisa que ela leu ali auxiliou ela na vida dela, no que ela está passando, então eu estou cumprindo a minha missão. E eu digo para você com toda sinceridade, eu escrevo tudo o que acontece. Eu não escondo nada. Acontece.
É real, é verdade. Eu já não tenho. Ah, Dani, você tem dúvida? Claro, tem momentos na vida que você fala, meu Deus, isso é real, mas eu próprio conto no livro, eu já tive tantas provas físicas, provas materiais. No meu primeiro livro, quem lê a foto está lá, tá? Que eu fui, né, nessa vida, quando eu fui para Cancún a primeira vez, eu me reencontrei com Phineas, eu volto no ano seguinte, que está no primeiro livro ainda, para renovar os meus votos de sacerdotisa do mar. E aí eu precisava, acabei sabendo que eu precisava de uma concha, que era muito importante na Atlântida. Essa concha só existe a sei lá quantos metros de profundidade no mar. Quando eu vi aquilo, e eu vi aquilo através. De repente, o YouTube passa um programa e eu assisto, eu vejo. Eu fiquei em choque. Eu tinha a concha em casa, que eu ganhei um ano antes. Porque eu, na época, hoje em dia eu só trabalho online, mas na época eu trabalhava presencial. E eu dou curso de cristais, que você vê, não adianta, mesmo antes da Atlanta eu já dava, não adianta, a essência da gente não muda, né? E eu tive um aluno muito querido, uma pessoa muito especial, que ele trabalhava em plataformas, ele era mergulhador de mergulho profundo, mergulhador de plataforma. E ele contava para mim, poxa, de vez em quando eu trago do fundo do mar umas conchas para minha casa. Um dia ele veio ter aula comigo e falou assim, eu não sei por quê, mas me deu uma vontade enorme de trazer uma de presente para você. E eu agradeci, mas eu fiquei assim meio sem graça, porque eu não tenho nada do mar dentro de casa. Nada, né? Mas ele deu com tanto carinho e eu fiquei tão grata que eu fiz o quê? Guardei a concha. A concha era linda. A concha abre. É um negócio assim. Igual. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Falei, vou guardar. Embrulhei num paninho, com todo cuidado, e guardei. Quando o meu resgate com a Atlântida começa, que eu tenho orientação que eu tinha que usar a concha, que a concha aparece. Falei, essa concha está guardada. Eu tenho uma concha dessa. Chama espôndilos. Eu tenho um espôndilos em casa. Como é que eu vou explicar isso, Luiz? Como é que eu posso... Isso eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Então, eu digo, as minhas dúvidas já foram para o espaço há muito tempo. Todos os dias acontecem assim. E no livro está a minha foto do dia que o Phineas me consagrou novamente, porque em 2014 eu retorno para Cancún com a concha e o meu crânio de cristal, um Quernópolis, e meu marido tira a foto para mim, 6h30 da manhã, acordo no auge da alta temporada, não tinha ninguém na praia que eu tinha que estar, e eu faço o procedimento espiritualmente, ele me consagra novamente, eu passei por um período probatório, mas ele me consagra e eu estava lá com a concha, e depois disso eu devolvi a concha para o mar. Eu devolvi depois do ritual, do que eu passei, né? Da cerimônia que eu passei, ele falou, agora você pode devolver a concha que você recebeu. Então, as fotos estão lá no primeiro livro, a foto da concha, tem essa foto até hoje. Aí essas coisas assim, entendeu? Então a gente vê assim, gente, os planos interagem. Os planos interagem. Então, se a minha experiência for útil para alguém, como o Phineas falou que seria, então eu estou cumprindo a minha missão, que é para isso que eu escrevo. Porque eu achava, antes de escrever, eu escrevia para eu guardar para mim, porque isso vem por um outro pensamento que não é pelo racional e não fica salvo na nossa cabeça o tempo todo. Então, eu sempre escrevi para que eu não me esquecesse. Mas eu achava que aquilo seriam experiências minhas, como tantas outras que eu já tinha vivido, e que eu ia guardar aquilo comigo. Mas eu entendo hoje que a experiência é muito mais importante do que eu. Porque, às vezes, a pessoa está em casa, está lendo o livro e fala assim, nossa, eu passo por coisas parecidas, então eu não sou maluca. E eu digo, não é maluco, é real, é verdadeiro. Você é um ser divino, semente estelar,
que veio para esse planeta, que nós estamos aqui, almas antigas, que passamos por Lemúria, Atlântida, Egito, Suméria e tantos outros lugares, e que trazemos em nós essas informações que aos pouquinhos que vão se abrindo, né? Que a gente vai reativando as habilidades, as potencialidades. Mas eu entendo que às vezes a gente passa por momentos que a gente se questiona. Caramba, será que eu estou, né? Tô voando demais? Que nada, isso aqui é que é ilusão. Lá é que é verdade. A sua missão com o livro é muito parecida com a que eu tenho aqui no canal, que é essa ideia mesmo. Se uma pessoa já for Total. tocada, já está valendo. Pois é isso, Atlântida, a gente está aqui para isso, Luiz. Como é que o universo nos reuniu, né? Pois eu... Através, sim, mas por que que esse livro chegou até você e, de repente, você com tantas pessoas bacanas para convidar e para falar, de repente falou assim, não sei por que, vou mandar uma mensagem para ela. E foi assim, de um dia para o outro, viu? É sempre assim. E acontece na hora certa. E tudo conspirou a favor para que a gente pudesse estar aqui hoje. É verdade. Tudo conspirou a favor. Então, você entende o que eu quero dizer? Que existe Entendo. uma programação divina. E uma outra mensagem que eu queria deixar para as pessoas: nós não estamos à deriva. O planeta não está à deriva. Nosso planeta é uma embarcação que tem um comandante, que é o Cristo cósmico, que é o Cristo da Terra, e toda a sua equipe interplanetária, galáctica. E acima deles tem outras dimensões, escalas, e o Criador, porque a criação é organizada. Então, a gente tirar essa impressão de que tudo está se perdendo, que a gente está à deriva, o que vai ser de nós? Vai ser uma coisa maravilhosa, porque tem as forças superiores dirigindo tudo. Sabe-se lá, ninguém sabe quantas dimensões tem ao todo, até chegar no Criador, ninguém sabe. Você sabe que você falou uma coisa curiosa? Eu, há pouco tempo atrás, há pouco tempo, eu descobri, eu achava assim, que eu tinha os meus mentores para tudo na vida, né? Até que, acessando os registros da Caixa, de uma pessoa até que eu entrevistei aqui aí na Uhum. WhatsApp, eu descobri que tem uma equipe para o canal, uma equipe para o Reiki, que eu também faço Reiki, e uma equipe Sim. para minha vida pessoal. Ou seja, são três equipes. Eu achava que era tudo só uma coisa. Não, o negócio é tão organizadinho que tem. Tudo, não, você tem, exatamente, você tem os mentores daquelas atividades que você realiza, você tem seu mentor pessoal, e mesmo pessoal, você pode ter, eu tenho um monte de mentor. E por quê? Porque é importante para a sua programação, para o seu propósito divino. E assim sucessivamente. Né? A gente não. E tem outra coisa, eles não estão à nossa disposição, é um trabalho em conjunto. E eles são seres maravilhosos, porque eles já passaram pelo que a gente está passando. Eles sabem que a Terra não é brincadeira. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E é aquilo, quando a gente faz a nossa parte, a ajuda chega. Aproveitando esse gancho, você já falou um pouco, mas eu acho que a gente podia destrinchar um pouquinho Uhum. mais. Quais as práticas ou atitudes que podem acelerar esse despertar individual e coletivo? Tudo bem. Então, já como eu já falei, que é a gente procurar vibrar a sublime frequência do amor, né? O perdoar, o praticar o bem. Eu acho que tem uma coisa que eu entendo explicar a você. No meio disso tudo, eu sou apaixonada pela alma humana, tá? O meu trabalho é esse, né? Eu lido com a alma humana em dimensões diferentes. Que o meu trabalho é entrar em contato com a alma das pessoas e entender o que está acontecendo, né? E o que eu posso dizer para você ao longo de todos esses anos, porque eu trabalho com isso há muitos anos, né? A minha vida é isso. Eu vivo para isso. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu digo que é o remédio da alma, inclusive, isso está no meu livro Diário Acástico, que é no meu trabalho com Xegis Acásticos, está no início do livro. Eu entendo que a caridade
é o remédio para todos nós. Praticar a caridade. Então, uma sugestão que eu dou, seja um voluntário. Vai para alguma coisa que te toca o coração, que você curte, que você ajuda. Sai um pouco da gente. Não, porque às vezes a gente pensa que para você praticar a caridade, ou que você tem que ter muito dinheiro, ou você tem que ter tempo. E não é nada disso. Ou tu tem que estar bem. A gente pratica a caridade dentro das nossas possibilidades. Poxa, eu trabalho o dia inteiro numa empresa, saio 8 horas da noite, tenho filho e tudo para cuidar. Então, você pode ajudar financeiramente, de repente, uma instituição que está precisando, né? Um lugar que já faz outra coisa. Poxa, eu tenho tempo, mas eu não tenho a grana para poder ajudar. Não tem problema, vai lá ajudar. Vai distribuir, vai ajudar, faz a vaquinha, aquilo, junto o pessoal do prédio, vamos reunir todo mundo, vamos juntar ração, quem tem cachorro, vamos doar para aquele abrigo lá que os cachorrinhos estão precisando de ração. E vai visitar um hospital. Eu digo isso porque eu faço trabalho voluntário há muitos anos, isso mudou a minha vida. E eu vejo, entendo que quando a gente pratica caridade, a alma vai se auto-perdoando. Mesmo, Dani, é como se ele perguntar, mas eu não lembro os meus erros do passado. Não precisa. Se você praticar o bem, a sua alma se sente quitando esses erros, sejam eles quais forem. A gente só acessa, isso é importante dizer, tá? Eu gosto de falar isso para deixar isso claro. Acessar registro acástico não é fofoca astral. Ai, quero saber se eu fui a princesa, a rainha do Egito, né? Se eu fui isso. Não é assim que a banda toca. A gente acessa os registros acásticos para curar o presente, não para vasculhar o passado. Quando a gente tem alguma coisa no momento presente que a gente não está conseguindo lidar, que está nos atrapalhando a viver o propósito divino. Aí a gente acessa para compreender e curar o presente, né? Mas independente de acessar ou não, de saber ou não, a prática do bem e do amor é o remédio para tudo. E a caridade nada mais é do que a prática do bem e do amor, às vezes a quem você não conhece. Às vezes até com alguém próximo, né? Então, eu entendo que isso é uma coisa muito importante. Uma outra dica que eu dou, que eu gosto de falar isso para todo mundo, sempre falo isso. Separa um momento do seu dia, agora é essencial, para fazer meditar. Meditar é essencial, tá? Yoga, porque a yoga também permite isso, que você se volte para dentro de você, aplicar o reiki, colocar seus cristais. Eu costumo dizer, separa um momento do seu dia para o seu mundo interior. Ou simplesmente, como eu sugiro, apaga a luz, põe uma musiquinha de relaxamento, coloca um incenso, um óleo essencial, deita, fecha os olhos e fica no nada, se desliga das notificações, da televisão. Não precisa ser muito tempo, 10 minutinhos. No meu livro dos Arcturianos, que acho que esse você leu, né? Que é meu 6º livro, eu coloquei, tá, no meu canal do YouTube, publicamente, gratuitamente, 3 meditações arcturianas que eles me ensinaram. Simples, 5 minutinhos cada uma. Faz as meditações arcturianas. Eu pratico elas todos os dias antes de dormir. Não, Dani, mas eu já aprendi a meditar do outro jeito. Faz do teu jeito. Mas faz. Tem que ter um momento do dia para isso. Eu entendo que vai ser essencial para essa fase da transição que nós estamos entrando e caminhando em diante. Essencial. Seguindo nessa linha, como é que a conexão com a natureza e com o mar, em especial, pode auxiliar também nesse processo? Tudo. Porque a natureza é uma manifestação do Criador. Então, e você tocou num ponto muito importante, porque um dos maiores problemas do mundo moderno é o nosso déficit de natureza. A gente vive dentro do shopping, dentro da casa, dentro do escritório, né? A gente não sabe mais lidar. Então, criar um momento, claro, o ideal seria todo dia, se não é possível, quem mora numa cidade grande, um momento no seu fim de semana,
vai para a natureza, vai para um parque, vai para uma praia, para quem mora perto de mar, né? Vai tomar um banho de mar. Eu costumo dizer que a praia ela é muito completa. Por quê? Porque a água do mar purifica e limpa, a terra te aterra e você troca com a terra, você tem o ar e você tem a energia solar que te alimenta. São os 4 elementos ali. Mas se você vai para uma cachoeira, você vai ter um momento maravilhoso. Ou você vai para o mato, você vai para uma floresta, você vai para uma praça, não precisa ir muito longe, vai para a praça. E quando for, tire os sapatos. Se tiver de sapato de borracha, de solado de borracha, não adianta, tem que aterrar. Tem que trocar com a natureza. Leva um livro. Deixa o celular em casa. Eu, quando vou à praia, não levo celular. De propósito, eu quero o meu momento ali. Então, uma prática, assim, essencial, porque vai te recarregar para a demanda da semana, da sua vida, das suas tarefas, etc. E de graça, né? Pô, de graça, e cura, tá? E cura. Cura tudo. O que significa ser uma sacerdotisa do mar nos dias de hoje? Olha, eu acho que ser a sacerdotisa do mar nos dias de hoje, eu me sinto exercendo o meu papel que eu deveria ter cumprido naquela época que eu não tive amadurecimento para cumprir. Eu não vou contar tudo, porque quem quiser ler o livro vai entender perfeitamente o que eu estou falando. É manter a conexão com as frequências superiores, continuar com o meu contato com a natureza e com o mar, que é essencial para mim. Se eu ficar muito tempo longe do mar, eu não fico bem. E, principalmente, ajudar as pessoas nesse momento da transição. Esse é o meu papel. E eu digo isso que é meu trabalho, né, Luiz? Eu não tenho outro trabalho. Mas eu faço de todo o meu coração. E o que eu sei, o que eu tenho acesso, eu compartilho. E ser um instrumento para que Deus possa agir através de mim, como é o que todos nós somos um instrumento. Quando eu estou fazendo isso, eu estou cumprindo minha missão de sacerdotisa do mar. Eu estou honrando a Atlântida. Aquilo que eu recebi, que eu aprendi lá, e que o Phineas me confiou, e que eu digo sempre isso para ele, falo isso nos livros, que eu me sinto que hoje eu estou podendo, talvez, ser o que ele sempre viu em mim, que antes eu não tive condição de ser. E tá tudo bem, né? Tudo bem, porque isso é outra coisa bacana da mensagem do livro, né? Que eu considero a mensagem mais importante dos meus livros. Não importa o quanto a gente tem errado. É sempre tempo de mudar. Eu não estou aqui hoje, em 2025, resgatando uma vida de mais de 10 mil anos atrás. Estou pronta agora. Não estava antes. É sempre tempo de curar, de resgatar, da gente consertar os nossos erros do passado. Sempre. Eu costumo dizer sempre, quando eu estou atendendo as pessoas e que eu estou conversando com a alma da pessoa, falo para a alma e falo para o consciente dela. Eu digo sempre o seguinte: para Deus não importa quem você foi ontem. Para Deus importa quem você é hoje. Independente da bagagem, independente, mas eu já cometi muitos erros, eu já fiz muita besteira, não importa. Você é aquele de ontem? Não. Então isso para Deus é que importa. Se hoje não é diferente, se hoje não está disposto de praticar o bem, de se melhorar, de olhar para dentro de você, de melhorar um pouquinho todo dia, tá. É isso. Não, e os erros também, se a gente errou, e claro que a gente errou, era porque a gente tinha que ter vivido naquele momento, era o que a gente Não, conseguia e ter, né? gente, uma coisa que eu digo também sempre, vamos ter esta consciência. Se estamos aqui encarnados neste momento do planeta, neste planeta, erramos muito. Às vezes as pessoas dizem, eu errei. Todos erramos. Porque não existe, com exceção dos espíritos missionários, né, que estão muito acima da gente,
que só encarnam para ajudar nós, meros mortais aqui, Atlantes, né? Povo que está aqui, a gente não está nessa categoria, não. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, a pessoa perguntou para mim, eu acho que eu achava que eu só tinha nascido para ajudar os outros. Aí a espiritualidade me inspirou e eu perguntei para ela, você consegue vibrar amor 24 horas por dia? Ela falou não. Eu falei, então não. Porque quem nasce só para ajudar os outros, vibra amor ininterruptamente. Tá em outro patamar. Sabe o outro patamar? E não tem problema nenhum com isso. Mas tenhamos a consciência que você pode dizer assim, poxa, hoje eu jamais faria aquilo que eu estou vendo na TV. Maravilha. Mas com certeza já fez. Porque a evolução não dá saltos. A evolução é lenta e gradual. Por isso que a gente não pode julgar. Eu não faço hoje, mas eu posso dizer que eu não tive nenhuma vida que eu tenha cometido esse erro. Não é que a gente vai concordar nem passar a mão na cabeça, não é isso. Mas a gente vai se abster do julgamento. Né? Não vamos tacar pedra. Pode garantir que nunca fez? Porque eu errei pra caramba. Tanto que estou aqui para consertar. E sou grata pela oportunidade. E ainda tenho muito para aprender. Porque a gente aprende todo dia, a gente falha, né? A gente tem que ter essa humildade de pensar assim, poxa, tentar ser um pouquinho melhor hoje. Né? Isso aqui eu preciso melhorar em mim. É isso que faz a gente caminhar. Dani, que conselho você deixaria para quem sente o chamado do despertar, mas ainda está meio perdido em meio às incertezas do mundo atual, que a gente não está fácil, né? Primeiro de tudo, siga seu coração. Não a sua cabeça. O seu coração. Segundo, faz uma oração. Pede ao seu eu superior. Pede a Deus. Quando a gente pede a Deus, a gente está pedindo, né, para o nosso eu superior. Pede assim, me mostre, me dá um sinal. Por onde que eu tenho que ir? É o que eu digo, baixa a cabeça e pede ajuda. Eu vou compartilhar uma oração que eu faço todos os dias para Jesus, que eu tenho uma grande conexão com Jesus, né? Que eu faço todos os dias. E que eu convido quem quiser fazer, experimentar. Eu peço assim, Jesus, dissolve a ilusão e me mostra a verdade, para que eu possa estar sempre fazendo as escolhas certas e passando pela porta estreita. Porque a porta da luz é estreita. A porta da luz é estreita e a gente vai ser testado nessa caminhada. E muitas pessoas me perguntam, mas ainda vou ser testado? Falei, enquanto a gente estiver aqui na terceira dimensão, encarnados, até o nosso último suspiro a gente vai ser testado. E os testes vão ficando mais sutis, né? Então é isso que eu recomendo. Pede, mas eu tenho uma conexão com o Senhor Buda, então pede para ele. Senhor Buda, dissolve a ilusão e me mostra a verdade. Eu superior, campo quântico, universo, me dá um sinal do meu caminho, dá uma luz. Nenhum pedido fica sem resposta do Criador. Mas ele não vai falar se a gente não pedir. Porque o Criador age de acordo com as suas leis cósmicas. E uma dessas leis chama-se lei do livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha. Então, para que a espiritualidade superior possa interceder a nosso favor, a gente tem que pedir. Porque se eles interferissem, eles causassem uma interferência sem a gente pedir, seria uma invasão de livre-arbítrio. E a lei do livre-arbítrio, as leis cósmicas, é para todas as frequências do copo medidor. Para a frequência mais baixa, frequência mais alta. Ninguém pode interferir. Então, se alguma coisa está acontecendo conosco que a gente não gosta, de alguma forma a gente está dando permissão. Também é uma boa reflexão.
Dani, eu sempre boto aqui na descrição os Tá. contatos. Como é que as pessoas te acham na internet? Bom, eu tenho o meu canal aqui do YouTube, que o meu canal é @DaniLobo, tá? Tenho também meu site, que é danilobo, número 1.com, danilobo1.com. Estou no Instagram e todos os meus livros estão exclusivamente na Amazon. São e-books, não são livros físicos, porque eu acho que o e-book está mais em harmonia com a nova terra, né? A gente não precisa mais de papel para Casa das Árvores, né? Os e-books estão lá. Do livro 2 em diante, todos estão disponíveis no Kindle Unlimited, para quem tem, menos o livro 1, só o livro 1 que não está, mas está lá na Amazon. Então, é assim que quem quiser entrar em contato, entra lá, vê o canal, se inscrever. Tem bastante vídeo bacana no canal do YouTube também. Qual a mensagem essencial que você gostaria de deixar para a humanidade nesse momento de transição? Vamos acordar. Está na hora. E lembra, a mensagem essencial desse despertar, desse acordar, é o seguinte: a espiritualidade é a nossa coluna vertebral. Começa com ela. A nossa mudança começa dentro da gente, com a nossa busca pela espiritualidade. É ela que mantém a gente de pé. Se a gente se harmonizar com o nosso propósito divino, com a nossa espiritualidade, todo o resto no plano físico se harmoniza, se encaixa. E vamos lembrar que o mundo está mudando para ser um mundo melhor. Praticar, viver o amor, a sublime frequência do amor, exercitar, porque o amor é um aprendizado. A gente acha que amor é uma coisa muito fácil, mas não é não. A gente tem que exercitar todo dia. E vambora, gente, porque todo mundo é semente estelar, mas eu tenho certeza que quem está ouvindo isso passou pela Atlântida, passou pela Lemúria, porque senão não estaria aqui, ou não estaria assistindo seu canal bacana, essa proposta bacana que você tem. Então, está na hora da gente acordar, vamos lá, porque o Criador precisa da gente, a Confederação Galáctica precisa da gente, o Cristo da Terra precisa da gente, para que a gente ajude a abrir o caminho para essa idade de ouro que está nascendo na Terra. Super grato. Muito bom. Gratidão. Paz e bem, gratidão. Espero conversar com você mais no futuro. Vamos sim. Vamos sim. Show.